2 semanas atrás, o Senhor tinha me levado a trazer uma palavra, o Senhor me levou a trazer uma palavra em 1 Pedro, que falava da armadilha, que a gente tinha que conseguir desviar das armadilhas do inimigo para que a gente não perdesse o ouvido, para que a gente não perdesse aquilo que o Senhor já tem derramado em nossas vidas. Muitas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos, ou situações nos levam para alguns lugares que a gente acredita em situações inverídicas ou em meias verdades. E quando eu tomo posse, eu acredito em uma meia verdade, eu começo a caminhar na direção dessa meia verdade, e isso me leva distante da presença do Senhor. João estava ministrando à igreja, que eram novos convertidos, a das primeiras igrejas, era uma carta circular, e ele estava falando, poxa, o que está levando vocês para longe da presença de Deus? Vocês já têm a semente, vocês já tinham vivido tanto, agora a seita dos gnósticos está levantando meias verdades do que é a salvação, e estavam tirando completamente o foco da salvação em Jesus Cristo de Nazaré. E muitos estavam acreditando. Por isso levou João a escrever essa carta para quê? Para que eles se voltassem para a verdade, para que eles se voltassem para aquilo que eles já haviam recebido e já estavam caminhando dessa forma. E isso me confronta demais, isso nos confronta demais, porque eu já assisti muitos cultos sentados aí, com a minha cabeça completamente virada, sabe? Só eu. Com a minha cabeça completamente perdida ou colocada numa situação que ia cobrir o cheque na segunda-feira. Nossos cultos eram à noite, era pior ainda, né? E quanto mais vai se aproximando o dia seguinte, lembra aquele trabalho de escola que você teve 20 dias para fazer, 1 mês para fazer, daí chega no último domingo, você não fez. Daí eu lembro no Brasil, ainda estava assistindo o Silvio Santos, poxa, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o trabalho de escola, eu estou aqui assistindo o Silvio Santos. É a característica do brasileiro, né? Vai procrastinando. Mas, muitas vezes eu assisti cultos aqui que a palavra não entrou em nada no meu coração, no meu ouvido, porque meu coraçãozinho estava completamente fechado. Isso é entendível, mas o Senhor, a palavra do Senhor, ela é livre, ela não depende de mim, ela não depende de ninguém, mas em nome de Jesus, que a palavra do Senhor cumpra o propósito e o objetivo dela nesse dia, que a gente venha receber, que a palavra venha entrar nos nossos corações, venha fazer morada e trazer alguma nova atitude nas nossas vidas. Amém? Tem uma palavra que nós aprendemos do grego, é pleiros. Quem sabe o que é pleiros? Cheio. Pleiros é cheio. E pimpleime é ser cheio. Então, e a gente usa sempre que no contexto de Jesus. Eu tenho que ser pleiros de Jesus. Eu tenho que ter um volume de Jesus tão grande na minha vida que as circunstâncias vão chegar, elas não vão me abalar. Mas às vezes elas abalam. E o pimpleime é quando a gente já está cheio do Senhor e no momento de adoração vem aquela presença do Senhor e nos faz transbordar. As circunstâncias nos levam para lugares tão complicados que eu vou aplicar o pleiros e o pimpleime do lado contrário. Às vezes eu estou tão cheio de amargura, tão cheio de problema, tão cheio de situações, porque eu não fui descarregar essas situações e essas tristezas aos pés do Senhor, que alguém passa na minha frente e me fecha e eu dou um pimpleime de porcaria. Isso acontece demais. Então, eu preciso me esvaziar na presença do Senhor para que eu não transborde daquilo que não agrade a presença dEle. O que o inimigo mais quer, igreja, é nos separar. O que o inimigo mais quer é falar, eu falo A, alguém fala B, ou fala A também, e eu entendo que ele está falando B ou está falando C. Então, que a gente venha calar os nossos ouvidos para que uma só voz ministre aos nossos corações, e Ele quer nos restaurar e nos fazer uma igreja forte. Amém? Continuando estudando no livro de João, e tem uma palavra, a palavra de hoje se chama espelho. E por que chama espelho? Porque eu fui confrontado demais com essa palavra. A gente ouve as ministrações e muitas vezes a gente acha uma aplicação para o nosso companheiro, para minha esposa. Eu acho muitas aplicações para ela. E vou lá e faço um highlight e falo, olha aí, querida. Toma jeito. Melhora. Mas essa palavra, enquanto eu ia estudando, ia lendo, o confronto veio vindo na minha vida e eu falo, Jesus Cristo de Nazaré, estou longe disso. Olha lá, 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele
esse deve andar assim como ele andou. Esse é um versículo muito usado, a gente usa esses versículos em muitas palavras, e eu cheguei à conclusão que a gente usa ele de uma forma muito superficial. Muito superficial. E fui mergulhar um pouco para ver o que Deus tinha para falar com a minha vida. Poxa, Senhor, eu falo que eu estou no Senhor. Eu procuro viver. O Senhor nos reconheceu até como pastor. Vai fazer 5 anos agora no dia 15. Hoje é dia 10. Imagina só. Eu falei, esse Deus é muito louco mesmo, né? Esse Deus é muito louco mesmo, né? Então, eu digo que estou no Senhor, eu amo realmente o Senhor, eu amo as vidas, eu amo fazer a obra do Senhor, mas eu vou analisar se eu realmente estou no Senhor. Porque eu digo que estou em Ti, quero ver se eu estou andando como o Senhor andou. Por isso eu dei o nome dessa palavra de espelho. Na introdução colocamos assim: temos a palavra de Deus para nos instruir e nos mostrar o caminho correto, o caminho da redenção, o caminho da vida abundante aqui na terra. Ela nos ensina como devemos proceder, uma vez que somos novas criaturas em Cristo. Daí gostaria de apresentar essa palavra como um espelho para as nossas vidas. Nós temos um tema do ano. O tema do ano está aqui na camisa, mas é renovo, mas está em Apocalipse 21, 5. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se eu não crer, ou se eu não achar que eu preciso ser renovado em determinada área, às vezes eu não vou aceitar o remédio. Se eu chegar para um grande empresário e falar assim: poxa, meu nome é Márcio, eu estou aqui porque tem coisa nova para apresentar para você, né? Ele vai falar: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, tudo que eu tenho me trouxe até aqui, e tudo que eu tenho vai me levar aonde eu tenho projetado para chegar. Eu não tenho necessidade. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja achando que está tudo bem. Eu não preciso, o que eu preciso de novo? São poucas coisas. Então que esse espelho venha a ser uma ferramenta de Deus hoje nas nossas vidas, amém, igreja, em nome de Jesus, para que a gente faça uma autoanálise de como nós temos caminhado e o que o Senhor tem para as nossas vidas, que é muito mais. É muito mais. Na presença do Senhor, há abundância de alegria. A gente vai ter luta, Jesus falou que nós teríamos lutas, que nós tivéssemos bom ânimo. O bom ânimo eu não vou conseguir encontrar na minha esposa. Eu não vou conseguir encontrar no pastor. São pessoas, são ferramentas de Deus, mas o bom ânimo eu vou conseguir encontrar no Senhor, se eu mergulhar na palavra dEle, se eu trocar tudo aquilo que me chateia na presença dEle, para que eu venha me esvaziar de tudo aquilo que tem me incomodado, inclusive do meu ego, para que o pleiros do Senhor venha entrar na minha vida, a presença do Senhor venha entrar na minha vida, e eu venha ser forte. Eu venha ser forte em momentos de dificuldade. Para isso que o Senhor tem chamado a igreja. Amém? 1 João 2, 1 a 6. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos o conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a tua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. É o nosso versículo base. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Amém? Então, eu pus no boletim aí o contexto, é que o João estava escrevendo para as igrejas, uma carta circular, uma carta de chamada de atenção, uma carta de falar assim: vamos voltar para onde nós estávamos, não se desvie daquilo que vocês receberam e tomem cuidado com aquilo que estão falando para você. Usem o filtro da palavra para que tudo aquilo que venha estar sendo ministrado na sua vida não venha te tirar do foco, não venha te trazer um engano, uma meia-verdade ou um sofisma. Quantas verdades nós acreditamos que nos levam para fora da presença do Senhor? Domingo retrasado, eu lembrei, sabe aquela frase que a gente tinha, né? Assim, não, eu mereço. Né? Eu mereço não vir ao culto e ir passear de barco todo domingo. Eu mereço, já fui restituído. Sabe? Isso é uma mentira do diabo.
A gente não tem pecado em faltar o culto, não. Mas tem pecado em se afastar completamente da presença do Senhor. O que mais o inimigo quer é nos afastar da presença e da comunhão. Isso foi ministrado e tem sido ministrado direto. Quando ele consegue quebrar a nossa comunhão, nós nos tornamos presa fácil, a gente está longe da presença, a gente está longe do corpo, e ele vai agir como ele quiser nas nossas vidas. Vai nos levar para lugares perigosos e vai ceifar a nossa vida. Temos que tomar cuidado. Nós temos que estar atentos, temos que estar de orelha em pé à palavra de Deus, às direções de Deus para as nossas vidas. Assim nós vamos ter uma igreja mais atuante. Amém? Um dos pontos que, eu quero falar rapidamente os 3 pontos que foi dito na outra palavra, que João, ele não queria reter a vida que havia dentro dele, porque ele foi uma testemunha ocular, ele andou com Jesus, ele viu tudo que que Jesus fez, foi aquele que deitou no colo do Senhor, foi aquele que não abandonou Jesus em momento nenhum. Esse foi João, o apóstolo do amor. E ele estava vendo a igreja que já tinha recebido a palavra se desviar da presença do Senhor. Daí ele falou de koinonia, da comunhão, restaurar a comunhão. E também para combater a mentira e a promiscuidade e os falsos mestres. Os falsos mestres podem ser nós mesmos, nosso coração pode ser um falso mestre. Eu posso ir até na Wikipedia fazer um estudo sobre Jesus, ler alguma coisa invertida lá e falar, cara, esse Márcio está doido. Isso que eles estão falando não é verdade. Mas a gente tem que ir na palavra de Deus e tomar cuidado para que a nossa razão não se transforme em um falso mestre, não nos leve para longe da presença do Senhor. Amém, igreja? Essa é uma palavra leve, tá? O que João estava, nesses versos que eu acabei de ler aqui, João estava reafirmando o nosso novo estilo de vida. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que ele estava falando? Ele estava lembrando eles que a necessidade da santidade, a necessidade de separação, e também que se alguém por um acaso pecasse, que eles tinham um advogado. Porque uma coisa que acontece com muita frequência no meio da igreja, e quando eu falo no meio da igreja, basicamente na minha experiência pessoal, é que quando a gente peca, a nossa tendência é se isolar. A nossa tendência é se afastar. E a gente passa a se sentir culpado, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E mais a tendência da igreja, que possivelmente, se houvesse pecado, que eles estavam se afastando. Não se afaste, porque já foi detectado, já foi decretado que Jesus Cristo morreu para nos restaurar e Ele é o nosso advogado que intercede segundo o Pai. Então, se houver pecado, igreja, que nós não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós nos prostremos e nos arrependamos diante dEle, porque é Ele e o sangue dEle que nos cobre de uma multidão de pecado. Deus, quando olha para a gente, Ele vê o sangue e fala, esse é meu. Ele vê o sangue, esse é meu. Ele vê o sangue, esse é meu. Não há condenação. Não há condenação. Olha o ponto 2. Lembrando que a vinda de Cristo foi sacrificial e de propiciação. Ou seja, Ele morreu pelos nossos erros. Isso para a gente está muito fácil hoje. Está muito fácil. A gente chega a oferecer a vida de Jesus, ou o sacrifício de Jesus, ou a nova vida em Cristo. Gente, por favor, aceita Jesus. Por favor, aceita Jesus aí. Que tristeza, gente. Para. Ele está nos ensinando, e Ele nos ensinou o que é pacto e o que é aliança. O que eu entendo sobre pacto? O que eu entendo sobre aliança? Eu fiz um dia um pacto com Luciana. Coloquei uma aliança no dedo. E eu nunca joguei aliança fora, não. Mas já quis. Né? Mas eu pensei no valor do ouro. Então, a gente precisa encontrar algum valor. Mas o pacto e a aliança e a profundidade do que Jesus fez foi irreversível. O pacto e a aliança foi com o sangue dele. Ele abriu mão completamente da vida dele para que nós tivéssemos essa vida. E nós, como corpo de Cristo, temos um pouquinho de dificuldade, viu? De ser fiéis
aos nossos pactos, de ser fiéis às nossas alianças. E João estava falando, não se preocupem, pecou, só precisa de um elemento para que a gente não seja condenado. Qual que é a palavra? Arrependimento. Pecou, tem um advogado. Se a gente chega diante de um advogado, a gente vai mentir para um advogado? Não, a gente fala toda a verdade. Fala, olha só, minha situação é essa, essa, essa. Muitos brasileiros, a maioria, passamos por imigração. Um dia precisamos usar advogado. O que a gente vai falar para o advogado? Não, é verdade. Então, a gente chega, poxa, Jesus, pisei na bola mesmo. Pisei na bola mesmo e resolve essa história em nome de Jesus. Me cura, me livra desse pecado. Tudo que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Mas, a gente está falando de uma vida eterna. A gente está falando de uma vida eterna e de uma vida em comunhão. Essa vida eterna começa aqui. Essa vida eterna em comunhão começa aqui. Então, todas as palavras e toda a exortação que João estava trazendo para a igreja é para que não houvesse separação, para que não houvesse o apartar, mas que as pessoas se reunissem como corpo, tratassem o que tivesse que ser tratado e prosseguissem crescendo na presença de Deus. Amém? Verso 2 diz assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ponto 3. Ensinando a guardar os mandamentos. Ele não estava somente enfatizando o conhecer, mas também o guardar, o obedecer. Os falsos mestres estavam afirmando que as pessoas poderiam conhecer a Deus em termos de salvação e, ao mesmo tempo, serem indiferentes em relação à sua vontade e aos mandamentos. Ou seja, eu quero a salvação de Jesus Cristo. Isso estava sendo ministrado para essas igrejas. Eu quero a salvação, mas eu não tenho preço a pagar. A salvação é pela graça, mas existem mandamentos de estilo de vida daquele que está debaixo da graça. Aquele que está debaixo. Se alguém pergunta em que igreja você vai, fala, vou Ministério Vida com Vida. Para que time você torce? É uma coisa já muito mais pobre, né? Para que time você torce? Daí fala Internacional. Né? Qual? Palmeiras. Então, triste, mas as pessoas passam a agir de acordo com as bandeiras. Então, aquele que estava, ele não tem como um cara torcer para o Palmeiras e ir na torcida do Corinthians e ficar feliz. Não. Só que não tem como a gente estar debaixo da graça de Cristo e não termos esses frutos, que são os mandamentos dele. Isso tem que estar presente na minha vida. Tem que estar presente. Estou usando esses exemplos bem pobres, mas ajuda bastante a enriquecer. Mas quando eu quiser falar uma coisa mais rica, eu vou falar do Corinthians. Daí Mas, às vezes, a gente afirma que está nele, mas cadê os frutos? Cadê os mandamentos? Cadê o amor? E a mentira estava sendo propagada no meio do povo. Gente, o que eu quero falar, o que eu quero mais combater nesse dia, que a gente entenda, é que a gente precisa derrubar a mentira, que o pai da mentira, ele é o diabo. Esse chifrudo, ele não vem fazer outra coisa a não ser roubar, matar e destruir, ele quer detonar mesmo. E ele não quer detonar quem está em banho-maria, não. Ele quer detonar quem está lutando. Então, só que não tenha medo, não. Vem pro pau, chama o gominho aí para resolver, né? Não tem problema. A gente vai lutar as armas espirituais e Jeová Sabaoth é o Senhor dos Exércitos, Ele que luta as nossas batalhas. Amém? Amém, igreja? A gente precisa se levantar. Mas se eu tiver pleiros de Santo Inelso, vai dar problema. Eu tenho que estar pleiro da presença de Jesus para que venha sair de mim a presença dele em momentos de dificuldade. Versículo 3 diz, ora sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Seremos conhecidos se guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João estava chamando de mentirosos aqueles que queriam ser justificados pela fé sem ter o compromisso. O compromisso de Jesus com a igreja é e sempre foi um pacto, uma aliança firmada no próprio sangue. Ou seja, não tem como ser desfeita. Que o nosso conceito de pacto, de aliança venha a ser transformado. Sem ser quebradas por situações de engano no meio do povo de Deus. Mas isso estava acontecendo lá. Ponto 4. E aqui que vai começar a nossa palavra. Modelo e espelho. Pode escrever no boletim. Quem está com o boletim.
Aquele, entretanto, que guarda a tua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Consequências de guardarmos a sua palavra, passamos a ter o amor de Deus. Está aí no boletim. Não tem como termos vitória em Cristo sem guardarmos a sua palavra. O amor de Deus, quero falar das características do amor de Deus. Aquele que guarda a palavra passa a ter o amor de Deus. Características do amor de Deus, que eu peguei só em Salmos 103 e em João 3,16. Ele é compassivo, piedoso, sensível, misericordioso. O amor de Deus é paciente, ele não é vingativo. O amor de Deus não é egoísta. O amor de Deus não é acusador. O amor de Deus é o ágape, aquele que se dá, aquele que se entrega. O amor de Deus, ele é substitutivo. Quando eu vou até esse ponto aqui, começo a analisar minha vida, eu falo, Deus, eu tenho que voltar para a forma e ser reprogramado em muitas áreas. Porque quem guarda o mandamento dele tem a característica de receber o amor dele. Então, se eu tenho o amor dele, automaticamente eu tenho essas características. Se eu guardo, eu tenho amor. Se eu não guardo, eu não tenho amor. Eu posso ter algumas dessas características, porque já pode fazer parte do meu temperamento, da minha personalidade. Mas são condicionais. Eu guardo os mandamentos, eu recebo o amor de Deus, eu tenho temperança, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, sou paciente, não sou vingativo. Igreja, não sou egoísta. O que mais mata relacionamentos na face da terra é o egoísmo. Eu acho que eu estou certo, a Rose acha que ela está certa. E quem está certo é Jesus, né, Rose? O eu. Porque eu acho, você fez isso comigo, você fez aquilo comigo. Não ser acusador. Não tem coisa pior do que você estar e estar sendo acusado. E aquele que se dá, aquele que não abre mão. Quando guardamos sua palavra, passamos a ter o remédio que nós mesmos precisamos. Muitas vezes, a gente já tem a solução dentro de nós. A maioria das vezes a gente já tem a solução dentro de nós. Eu creio que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Se a gente estiver conversando com um casal e está tendo uma confusão, e cada um fala uma coisa, daí você pergunta para um deles, qual que é a solução? Eles mesmos dão a solução. Eles já sabem como sair desse problema. Mas no momento de cegueira e de ego exaltado, eles não conseguem buscar a caixa de ferramenta, aquilo que já está ministrado no coração. Então João estava ministrando para a igreja. Não sejam egoístas. Recebam do amor de Deus. Coloquem para fora aquilo que vocês já receberam. Amém? Parte B. Aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E quando leio esses versos, me pergunto, será que estou nele? Tenho me separado do mundo? O que uma aliança representa para as nossas vidas? Vai se perguntando. Nós conhecemos os seus mandamentos? Nós temos guardado os seus mandamentos? O amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nossas vidas? A gente tem que parar um pouco de vender o evangelho barato. Vem para Jesus que ele vai curar tudo, vai resolver todos os seus problemas. Não precisa fazer nada não, tá bom? Mentira. Ele vai restaurar nossa vida, quer nos colocar de pé, mas tem um posicionamento nosso. Ele nos salva. Se a gente aceitar o Senhor, nós vamos morar no céu. Agora, se nós não nos posicionarmos, a gente não vai ser nem reconhecido como filhos dele aqui na terra. Porque ele nos chamou para sermos corpo, para sermos uma extensão do corpo dele aqui na terra. E não um bando de pessoas que se vestem bonitinho para vir num culto no domingo. Com amor, não estou bravo. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Para eu venho, coloco a minha capa e venho para o culto. Não, existe um processo de transformação. E o Senhor quer transformar as nossas vidas. Não quer encher a igreja, não. Não quer encher a igreja. Eu não quero que a igreja fique cheia porque nós temos uma super banda, apesar do nosso grupo ser muito bom. Eu quero que o Senhor nos dê revelação a ponto de pessoas quererem ouvir a verdade e que queiram ter as vidas transformadas. Não só ouvir a verdade, vai ficar massageando o ego. Não vai ter. Não vou passar a mão no ego de ninguém. Aquilo que o Senhor pedir para a gente falar, a gente vai falar. Com graça, com amor, com o propósito de levantar para que todos nós andemos juntos e sejamos tratados. Porque o Senhor nos trata. E é fera. Vale a pena. Vale a pena, né? É.
Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, né? Não compreende, eu compreendo seus caminhos, Senhor. Vai valer a pena, viu? Vai valer. Trata mesmo, trata. Se está tratando é porque é pai. O pai corrige o filho que ama. Filho que não tem correção, o mundo vai corrigir lá fora e vai ser lambada. Então, nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E no momento da correção, nós precisamos o quê? Corrige mesmo, pai. Eu quero sentir do teu amor. Eu corrijo meus filhos com cuidado, para não ter, né? É grande. Mas eu corrijo. Amém? O confronto foi muito grande com amor, pois o povo estava dando ouvidos aos sábios de seu tempo e tiveram o foco da santidade. Tiraram o foco da santidade e colocaram, sabe aonde? Na sabedoria. Aí está no boletim de vocês. Por isso ele ministrou, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. João expôs o filtro, estava advertindo ao povo a ser um seguidor fiel de Cristo. E também para que esses seguidores pudessem identificar os falsos mestres que estavam no meio do povo de Deus, ceifando, semeando dúvida e levando pessoas para longe da presença. Isso estava acontecendo nessa igreja. Isso acontece nas igrejas. Pessoas que semeiam divisão, pessoas que semeiam ódio, pessoas que semeiam a dúvida. Quando a serpente foi falar com a Eva, na parte da estratégia dela, né? A serpente é astuta, né? Ela falou, não vou falar com o homem não, vai que ele não ouve. Daí foi lá, nada pessoal, estou falando isso foi um julgamento dela, não meu, está na Bíblia, então não tem problema. Olha o feminismo se levantando. E Gênesis capítulo 3 falando, não foi assim que Deus disse? Ou seja, semeando a dúvida. Que esse filtro esteja aberto nos nossos ouvidos. Toda vez que vierem semear a dúvida nas nossas vidas, está cheirando coisa esquisita. Não vou ser ceifado por essa semente maligna. Temos que ter esse filtro. João estava trazendo um ensino para eles, para que eles não andassem dessa forma e pudessem identificar aqueles que estavam pregando com a aparência da palavra de Deus, trazendo o engano e com isso ceifando pessoas da convivência. Amém? Agora vamos ver como Jesus andou? Vou falar para você depois, Pretinho. Vamos lá, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Tá complicado. Tá complicado? Olha lá. Ele não andava atrás de seus próprios interesses. João 6, 38 e 39. Pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Gente, se a gente for andar igual a Jesus, andar como ele andou, esse sentimento tem que estar dentro da gente. Que todos aqueles que se aproximarem da gente venham conseguir receber essa salvação. E que a gente venha se tornar um pai a ponto de não perder ninguém para esse mundo. Todos aqueles que o Senhor nos confiou, nós queremos apresentar a Ele no último dia, no dia da salvação. Ontem a gente viu conversando com o pastor Júnior, ele fez uma comparação do servo de Abraão, que foi buscar a noiva de Isaac, e foi com camelo, com ouro. Chegou lá, encontrou com ela, e em momento nenhum, esse servo, a moça deu atenção a ele, como havia a expectativa. Em momento nenhum ele pensou assim, uau, ela está dando mole para mim, né? Estou cheio de ouro, de camelo, cheio de especiaria. Não, ele estava lá para buscar a noiva de Isaac. Nós estamos aqui para apresentar a noiva de Jesus. Então, que a gente não venha confundir, que a honra e que a glória não venha para homens, para pastores, para pessoas que tudo que a gente faz e tudo que nós fizermos, igreja, como corpo de Cristo, não é para a gente. É para que a gente leve até a noiva, até o mestre, porque o mestre está esperando esse encontro, esse casamento, as bodas do Cordeiro. A gente está caminhando para quê? Para chegar até as bodas do Cordeiro. Aquele que eles têm confiado na minha mão. Eu vou conseguir levar até lá? Eu seria um servo fiel igual foi esse? De Abraão para achar a noiva de Isaac? E hoje o Senhor confiou a noiva de Cristo para nossa mão, nas nossas vidas.
tenho sido fiel a ponto de apresentar a noiva? Ou eu tenho descido o cajado? De vez em quando é bom, né? Não é bom não. Mas a gente tem que ter muita atenção naquilo que Deus tem feito e tem colocado nas nossas vidas. Porque eu não vim aqui, eu tenho entendido que eu também não vim fazer minha vontade. Quando eu aceitei o Senhor, levou uns anos para eu entender que Ele tinha um propósito específico na minha vida, além da salvação. E é essa chavezinha que a igreja precisa entender. Queridos, além da salvação, o Senhor tem um propósito específico para as nossas vidas. E é aqui na terra. Porque a salvação vai ser lá, a gente não vai ter problema, nós vamos estar com Ele. E aqui na terra, tenho guardado os mandamentos, tenho amado como Ele andou, tenho me preocupado com a noiva, de apresentar a noiva a Cristo, tenho sido esse instrumento em nome de Jesus, que a gente venha conseguir virar esse switch e se colocar nesse lugar, para que a gente venha fazer a vontade daquele que nos resgatou. Porque Ele nos resgatou com um propósito. Ele nos resgatou com um propósito. Jesus sabia claramente esse propósito que Ele tinha, que Deus tinha para a vida dele. Nós sabemos qual o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas? Ponto 2. Jesus sabia claramente o seu chamado e o seu propósito. Que era restaurar o que se havia perdido. E Jesus é o único caminho entre o homem e Deus. Isso João deixou bem claro, é o único caminho entre o homem e Deus. Ele queria fazer o bem, libertar os cativos, curar os oprimidos. Jesus, ele era, sabe o quê? Um líder, ele não era um chefe, ele não era autoritário. Ele trazia a palavra a ponto das pessoas desejarem caminhar com ele. Daí eu estou deixando a barba crescer para pôr realmente ela de molho, sabe? Para que essa graça venha contagiar nossas vidas e que esse amor venha a ser transbordante a ponto das pessoas quererem chegar perto pela presença de Deus e não pela nossa humanidade. Então, para isso, ele tem que abrir mão completamente da glória dele. E eu tenho certeza desse chamado. O Senhor nos chamou com esse propósito. Igreja, cada um de nós, Jéssica e William, cada um de nós tem um propósito específico nas mãos do Senhor. Mais do que ser um número, quando a gente contar quantas pessoas tem na igreja. Não. Na igreja tem um corpo ativo, ligado, conectado para que todos façam a vontade do Pai, com a justa cooperação de cada parte. Não é a igreja do pastor tal, é a igreja viva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para isso o Senhor está nos levando para esse lugar, mas a gente precisa entender. Vamos lembrar o nome da palavra, é espelho. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Daí quando a gente vai lá para 2 Pedro 2,9, eu falo sempre, quase todo domingo, eu prego, né? Qual que é a nossa identidade? Qual que é? Vós sois... Para. Vamos de novo. Como é que é? Vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa. Esses são vocês, tá? E eu. Povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de apresentar as grandezas daquele que nos tirou de um mundo complicado, de uma vida perturbada, de uma vida sem paz, de uma vida tenebrosa para a sua maravilhosa luz. Trouxe luz em todas as nossas trevas, restaurou nossas vidas, tem restaurado nosso casamento, tem restaurado todos os nossos relacionamentos com o objetivo de que nós nos transformássemos em restauradores de vida, em pessoas que têm a presença dele, que têm a luz dele a ponto de falar da vida e tirar as pessoas das trevas e levar essas pessoas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito também. Tem que estar cravado no meu coração e no meu peito para que a obra de Deus não se torne pesada na minha vida. Quando isso estiver cravado no meu peito, eu vou passar por luta, eu vou passar por dificuldade, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E isso fazia Jesus caminhar, ele não veio fazer a vontade dele. E porque Deus estava com ele, ele fazia o bem e curava os oprimidos do diabo. Deus está com a gente, nós temos feito o bem e curado os oprimidos do diabo, eu tenho feito. Estou falando que essa palavra ministrou demais ao meu coração, quanto eu tenho feito e quanto eu posso fazer. Deus está comigo.
eu posso pelo menos orar e profetizar. Curado em nome de Jesus. Deus está comigo, quem vai fazer a obra é Ele, não sou eu. Ah, aquele irmão é poderoso, o poder é de Deus. O poder é de Deus, mas Ele quer usar esses vasos assim, simprão, esses vasos assim, sem muita pompa, para quê? Para que nós possamos, como igreja, ser um instrumento dEle. E que o amor dEle flua através de nós. Jesus tinha isso muito forte e cravado no coração dele. Santidade, ponto 3. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E em Jesus não há pecado. Ele se desviava de ofensas pessoais. Mas quando o reino estava em jogo, daí ele fazia o azorrague de corda e colocava os cambistas para correr. Como o ego dele ele já tinha aberto mão de toda a glória dele, ele não tinha ego. Mas quando se levantaram contra o reino, ele falou, quem está fazendo da casa de meu pai um lugar de muito comércio, que não estão fazendo o que tinha que ser feito? Ele fez chicote e pôs todo mundo para correr. Mas, em relação a ele, ele se desviava de afrontas. Ele se desviava de afronta. Quando foi confrontado pelo diabo, foi tentado, o Espírito de Deus levou ele. Mateus 4. Depois de ser batizado, depois de receber capacitação, foi tentado. O que ele fez? Ele se desviou de todos os ataques do diabo com o quê? Com a palavra. Porque isso estava firmado dentro dele. Já pensou se ele fala, poxa, estou abandonado? O reino de Deus não tem coitadinho não, viu? Se a gente se mostrar fraco no momento da luta, nossa força será pequena. Não tem coitadinho não, levanta. Se não está conseguindo orar, pede para alguém orar. E levanta e anda, vamos lá. Vamos lá, porque é Ele que vai ao nosso favor, é Ele que nos levanta. Estou falando de características de Jesus e que essas características têm que estar dentro do corpo de Cristo e que isso venha a ser um espelho para as nossas vidas. Amém? Ponto 4. Jesus suportou o sofrimento. 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Olha que fantástico. Cristo sofreu no nosso lugar e não deixou um exemplo de abrir mão, de sofrimento, para que a gente saiba que a gente também precisa e a gente vai passar. É gostoso? Não, mas nele a gente consegue passar. Nele porque não tem ninguém que não vá passar por sofrimento na face da terra. Mas se a gente estiver nele, a gente vai sair do lado de lá fortalecido, porque ele é a nossa rocha. Nós não vamos capotar e morrer afogado se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Ponto 5. Abriu mão de toda a sua glória. Filipenses 2, 5-7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. João estava ministrando para que todos os que diziam estar em Cristo tivessem uma vida condizente com sua matriz, Jesus. E muito provável que isso não estivesse acontecendo. Nós vimos aqui algumas características de Jesus e a gente pode analisar nossas vidas para ver como que está. Como que está nosso coeficiente de amor. Se a gente tem andado atrás dos nossos próprios interesses. Se a gente sabe claramente o nosso chamado. Essa é uma chave principal nas nossas vidas. Como está o processo de santidade nas nossas vidas? Se nós temos suportado o sofrimento, ou na hora que vem o sofrimento dá vontade de desistir. Vou falar por mim, tá? Dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir. E isso passa nas nossas cabeças muito. Vai chegar num ponto que não vai passar mais. Vai chegar num ponto que não vai passar mais. Porque a palavra vai estar tão impregnada nos nossos corações, e a experiência e a vida vai falar, uau, isso acontece mesmo. Mas o Senhor tem nos fortalecido e nós passamos, quantos furacões nós já passamos aqui? Eu em 20 anos já passei por alguns. E eu estava aqui no Andrew em 92. Então, só que tem irmãos aqui que já tem 35 anos de América, daí já passaram por alguns mais. Mas estamos aqui, sobrevivemos. Quantas lutas a gente passa? Mas nós estamos firmados na rocha e a gente vai continuar passando, amém? Tem um quadrado aí, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá? 3, 2, 1.
É simples? É uma pancada. É simples ou é uma pancada, né? Às vezes, eu creio que todo mundo ouve, lê, busca, ora, mas se eu pegar tudo isso que eu faço e na hora de ter uma atitude eu não tiver, eu estou declarando que eu não estou andando como ele andou. Então eu estou declarando que eu não estou nele. Eu posso ser um tremendo conhecedor da palavra de Deus, um tremendo conhecedor. Se o fruto não for condizente, a palavra me dá respaldo para dizer que eu não estou nele. Não vale nada. A leitura vale. O conhecimento de Deus é necessário, é importante e a gente precisa. Mas Jesus não está querendo fariseu. Jesus não está querendo pessoas que saibam demais e amem de menos. Porque aquele que sabe, que conhece ao Senhor, ele aprende a amar. Porque ele abre mão do ego dele. O céu não vai ter sabidão, não. No céu vai ter pessoas que submetem e fazem a vontade do Senhor. E a gente se engana, eu me engano. Essa palavra está me batendo, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia quanto eu estou apanhando. Porque existe um abismo que eu quero vencer, e eu vou vencer em nome de Jesus. E nós como igreja temos que desejar, a gente tem que buscar realmente a presença, buscar conhecer, mas a atitude tem que ser condizente. Uma outra característica, nós somos o exército de Deus, amém? Amém, não? Ó, todo mundo é o exército, Senhor, está ouvindo aqui? Pode. E nós estamos sendo aqui treinados para a guerra. Os exércitos no Brasil, eu fugi do exército, eu consegui não fazer, eu não queria. E de uma estratégia mundana eu consegui não precisar fazer. Graças a Deus. E não pela estratégia mundana, mas por não ter feito. Para mim. Olha só. Aqui a gente está sendo treinado e treinado e treinado para a batalha. Treinado. No Brasil, as pessoas são treinadas, passam lá um ano, quem quer seguir carreira continua. E eles quase não têm embate. Quase não tem guerra. Se fosse o exército de Israel, o pessoal é treinado e vai para a guerra. Treinado e vai para a guerra. Treinado e vai para a guerra. Nós somos o exército de Deus. E a gente está sendo treinado. Mas eu vejo muitos soldados, capitães, generais, inclusive eu, que na hora da guerra, estou com medo, não quero. Gente, adorar a Deus aqui é moleza. Adorar a Deus aqui é moleza. Buscar a Deus aqui é moleza. Agora, na hora da guerra, na hora da dificuldade, é hora da gente abrir nossa caixa de ferramenta e pegar a R15, pegar a pistola, pegar o que for necessário e ir para a guerra. Não é para amolecer, não. E eu vejo o povo amolecendo, e muitas vezes me pega amolecendo. Sabe, qual que é o posto mais alto do exército? General? Aqueles generais, daí a hora que chega na guerra, que é para cortar na pele, ele fala, não vou não. Não, gente, o exército de Deus, a gente só vai. Quem vence a nossa batalha é Jeová Sabaoth, é o Senhor dos Exércitos. A gente vai no nome de Jesus Cristo. Não vamos retroceder, não vamos parar de avançar. Se tem território a ser avançado, a ser derrubado, nós vamos avançar. Mas não tenhamos a força pequena. É hora de abrir a caixa de ferramenta e buscar tudo aquilo que a gente tem e colocar em prática. Eu falo que o conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, sem colocar em prática, é igual um remédio na prateleira da nossa casa, dentro do armário. Sabe o que é triste? É pior. O remédio na prateleira, enquanto eu estiver doente, ele não vale nada. E o conhecimento de Deus já está dentro de mim. E se eu não colocar em prática, eu me torno um fracassado indesculpável. Então, tudo aquilo que a gente já sabe de Deus, serve para quê? Para colocar a nossa vida em ordem. Essa é uma palavra de amor, viu, queridos? É uma palavra de amor. Que a gente venha ter essas características do Senhor. Amém? Feche seus olhos, queridos. Quero ler. Nós fomos criados para colocar em prática tudo o que o Senhor nos revela e já nos revelou. As circunstâncias sempre vão revelar em quem nós estamos firmados. Se nele ou em nós mesmos. As circunstâncias sempre vão nos fazer agir e reagir de
de acordo com o nosso depósito, para saber, a minha rocha sou eu, a minha rocha é a minha sabedoria, a minha rocha é o meu entendimento, ou a minha rocha é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Na hora que a chapa esquenta, que a gente fica sabendo onde realmente nós estamos firmados. Quem estiver em Jesus irá agir completamente diferente diante de uma crise. Quem está diante de Jesus não quebra pacto. Quem está diante de Jesus não usa a palavra para o seu próprio benefício. Quem está diante de Jesus não se coloca como vítima. Quem está diante de Jesus sabe exercer misericórdia. Quem está diante de Jesus ama como Ele amou. Conclusão: se permanecermos nele, devemos andar como Ele andou. Precisamos refletir a sua imagem e usar a palavra de Deus como um espelho para as nossas vidas, para olharmos dentro de nossas almas, de nossos corações e vermos realmente se nós estamos nele. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Nós estamos nele? As características do amor de Deus, de novo, diz assim: o amor de Deus, ele é compassivo, é misericordioso, o amor de Deus é paciente, é não vingativo, não é egoísta. O amor de Deus não é acusador, o amor de Deus se dá, é ágape, é substitutivo. E a vida de Jesus não andava atrás de seus próprios interesses, como falei agora há pouco. Ele tinha certeza do seu chamado e do seu propósito, igreja. Nós temos certeza do nosso chamado, do nosso propósito. Ele tinha uma vida de santidade, suportou sofrimento, matou o seu ego por causa daquilo que já estava proposto para a vida dele. E ele cumpria todas as suas alianças. Quero ler Tiago 1, 22 a 24. Sejam praticantes da palavra, igreja, em nome de Jesus, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, olha que triste, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Esse é para aquele que não coloca em prática aquilo que já sabe. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. O Senhor é o maior interessado, mas nós que deveríamos ter maior interesse de ter essa glória e essa aparência dele. Queridos, a gente vai estar ministrando um louvor. Quero que você abrace um irmão do lado, homem com homem, mulher com mulher, a menos que seja esposa e marido. E que a gente tenha um tempo de oração e um tempo de reflexão. Tenho andado como ele andou? Que área que eu preciso melhorar para que eu venha a andar como ele andou? Como estão os meus filtros? Tenho acreditado em mentiras? Tenho me distanciado da presença do Senhor? Tenho me distanciado da bondade, da vontade e do propósito? Conheço o propósito que Deus tem para a minha vida? E que a gente venha se prostrar e se arrepender diante dele, falando: Senhor, vem sobre nós, porque eu quero seguir a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus.